Hoje a listinha tem o prazer de abordar aquele que é o maior personagem da Marvel. Eu tô falando do Homem-Aranha, o amigão da vizinhança. É agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou André Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho e a mais uma listinha com os melhores e mais icônicos quadrinhos de grandes personagens e grandes autoridades dos Gibizinhos. Não é inscrito no canal? Então te inscreve, ativa o sininho, volte sempre aqui que sempre tem dica boa. E também já aproveita e deixa ali nos seus comentários o que você quer ver aqui no canal. Qual quadrinho, qual personagem, qual autor você quer que seja abordado aqui na listinha, ou no gibizinho, uma dica pontual, enfim. Deixe seu comentário e assista os nossos vídeos aí, que tem muita coisa boa que já saiu. E tem muita coisa boa para sair, mas para isso você tem que se inscrever e mostrar o gibizinho pros seus amiguinhos. E hoje na listinha tem o Homem-Aranha e tem participação especial do Christian Farias, o nosso querido Pikachu do Blockbuster. Daqui a pouco ele vem aí para falar as opiniões dele sobre o Homem-Aranha. Eu vou começar as indicações pelo quadrinho que eu acho que sempre tem que ter, né? O primeiro de todos os quadrinhos que qualquer personagem vai ter que ler, que é a origem dele. E aqui no caso do Homem-Aranha também é a primeira aparição dele, que é em Amazing Fantasy 15, de agosto de 62. É escrita pelo Stan Lee e desenhada pelo Steve Ditko. Sim, o Steve Ditko, ele é o cara que fez o Homem-Aranha, né? No caso, é um dos poucos personagens que não foram criados pelo Jack Kirby lá na Marvel. E aqui ele fez um trabalho espetacular. O Jack Kirby tinha até desenvolvido lá um uniforme para o Homem-Aranha, mas o Stan Lee não curtiu, e daí veio o Steve Ditko e deu um baile, porque é um dos uniformes mais legais dos quadrinhos aí de todos os tempos. Então, em Amazing Fantasy 15, nós somos apresentados ao Peter Parker, onde que ele é já mordido pela aranha, ganha os poderes, o tio Ben morre e ele vira o Homem-Aranha em definitivo e resolve ajudar as pessoas aí sempre para que não aconteça o mesmo que aconteceu com o tio Ben. Ah, cara, eu acho que isso aqui não é mais spoiler, porque todo mundo conhece a origem dele, mas enfim, o Amazing Fantasy 15 é um quadrinho que todo mundo tem que ler para conhecer o Homem-Aranha. E assim, pessoal, nessa primeira parte aqui, antes do Pikachu, eu vou falar só os quadrinhos assim daquela parte mais emocional do Aranha, que é o maior peso mesmo na carreira do personagem. Então, para dar sequência, eu vou falar de Se Este For Meu Destino, que é do Stan Lee e do Steve Ditko, que saiu em Amazing Spider-Man 31 a 33, de dezembro de 65 a fevereiro de 66. Aqui a Tia May tá mal no hospital, também é um plot que acontece toda semana, mas aqui nesse caso ela tava mal porque o Peter teve que doar sangue para ela, né? E ela acabou sendo afetada pela radiação que tinha aí no sangue do Peter. Então o Peter, juntamente com o Dr. Connors, cria um soro para dar para Tia May, para ela se recuperar dessa infecção, né, no sangue. E só que no meio desta ida do Aranha para o hospital, ele acaba enfrentando o Dr. Octopus e um prédio inteiro praticamente cai em cima do Aranha. E daí ele fica lá e com a água subindo, porque ele está debaixo d'água, então a água está entrando naquele lugar e ele está debaixo das vigas e ele está vendo que ele vai morrer. E sabendo que ele morrendo, ele não vai conseguir levar o soro pra Tia May, então ela também vai morrer. E daí dá uma tensão enorme, num quadrinho assim espetacular, mesmo muito marcante na carreira do Aranha. Homem-Aranha Nunca Mais, de Stan Lee e John Romita, que saiu em Amazing Spider-Man 50, de julho de 67. Também é outro plot clássico do Aranha, que é ele desistindo de ser herói. Nessa história aqui, ele tá com a Tia May doente também, ele não tá conseguindo dar atenção ali nem pra Gwen Stacy, nem pra Mary Jane, ali, as duas amigas dele, ele não tá conseguindo nem estudar por causa do Aranha, não tá faltando dinheiro pra ele tem oportunidade de emprego, ele não consegue pegar por causa do Aranha, enfim, devido a diversos problemas pessoais, ele desiste, ele larga o uniforme. Claro que daí no fim das contas ele relembra os motivos que ele virou herói, o porquê que ele tem que continuar fazendo isso, e ele volta aí e retoma a sua carreira. É um quadrinho marcante, eu sei que esse plot também é um plot que meio que acontecia meio seguido, até por causa que o Jameson perseguia muito ele lá no Clarim Diário, mas ainda é um quadrinho essencial
para o Homem-Aranha Nunca Mais. O dia em que Gwen Stacy morreu, escrito por Gary Conway e desenhado por Jill Kane, que saiu em Amazing Spider-Man 121 e 122 de junho e julho de 73. Ai, o título é o spoiler. Cara, esse negócio aqui é mais velho que teu pai, provavelmente. Então, cara, todo mundo sabe também que a Gwen Stacy morreu. E esse aqui é o quadrinho quando ela morre. O Harry Osborn nessa época tava lá sofrendo de abuso de tóxico, tava loucaço, e daí o Norman ficou cuidando dele. E numa dessas visitas do Peter lá, o Norman se lembra que ele era o Duende Verde, ele se lembra que o Peter é o Homem-Aranha. Sim, ele já sabia disso, só que ele tinha sofrido uma amnésia e ele tinha esquecido. Então nessa história aqui ele relembra e ele volta a ser o Duende Verde e vai atrás do Peter. No caso, vai atrás da namorada dele, que é a Gwen. Daí ele sequestra ela e mata ela. Daí tem toda a vingança ali do Aranha, ele fica loucaço, o puto da vida, e cara, extremamente marcante, é um marco nos quadrinhos mesmo, a morte da Gwen Stacy, porque era um personagem de alto escalão, né? Era a namorada do Homem-Aranha, e morreu. E nessa época não tinha essa questão de voltar, né? E tanto que a Gwen ficou morta há muito tempo, né? E quando ela voltou não vale. Então é um puta de um quadrinho, a morte da Gwen Stacy, e traz esse ponto marcante na vida do Peter, principalmente. E também refletindo o caso da Gwen Stacy, temos o Homem-Aranha Azul, que é do Jeff Loeb e do Tim Sale. Também é um quadrinho espetacular, mostra o Peter relembrando os momentos que ele viveu com a Gwen lá naquela época, as lutas que ele teve lá com os vilões naquela época também. O roteiro ele é muito bom e a arte também aqui ela é espetacular nessa época que o Tim Sale tava mandando ver, tava muito bom mesmo. Então o Homem-Aranha Azul é um dos grandes quadrinhos do personagem, inclusive eu falei bastante dele lá no vídeo sobre a quadrilogia das cores que eu vou deixar linkado aqui nos cards. Mudando agora um pouco o foco pra Tia May, né, que é uma outra personagem muito importante na vida do Peter, que guiou ele, né, criou ele e guiou assim por boa parte da vida dele. E existem dois quadrinhos que são bem marcantes para mostrar essa relação. A primeira é A Dádiva, que é do J.M. DeMatteis e desenhado pelo Mark Bagley, que é um baita um desenhista aí, que eu amo ele, meu filhote favorito dos anos 90. Saiu em Amazing Spider-Man 400 em abril de 95. Agora pesou, né? 95. O que tá acontecendo em 95? Saga do Clone. Que bosta! Mas essa história aqui, ela é muito boa, porque ele tem ali o clone, né? Nessa época aqui as histórias elas sempre davam pinceladas de outras coisas, então se você for pegar essa edição para ler, vocês vão notar que tá falando de Saga do Clone, tá mostrando o Aranha Escarlate, tá mostrando o Chacal, tá uma bosta, e aí esquece as outras coisas, tá? Foca só na conversa ali, no papo do Homem-Aranha com a Tia May. Inclusive na capa da edição tá escrito A Death in the Family, então vocês já sabem, né, que alguém vai morrer. E óbvio, né, espero que não chorem agora, né, mas a Tia May morre. A Tia May tá acamada, ela tá muito mal, e o Peter e ela têm uma conversa bem pesada, assim, bem emocionante, falando ali dos momentos deles juntos, e a Tia May também fala que, né, não vou dar spoiler. Mas é um quadrinho muito marcante, tem que ler. E infelizmente fizeram um retcon, e daí a Tia May voltou, e daí nos trouxe a segunda história, que é A Conversa, que é praticamente um remake, né? Essa história aqui ela é escrita pelo Michael Straczynski e desenhada pelo John Romita Jr. Saiu em Amazing Spider-Man 38, né? Só lembrando porque esse número aqui é por causa que em 99 reiniciou a numeração do Aranha. Isso aqui saiu em fevereiro de 2002. Eu sei, a fase do Straczynski ela termina de um jeito bosta demais, mas o começo dela é bem legal, ela é bem divertida, tá saindo agora em Marvel Saga. Se você não leu, acho que é um quadrinho que vale ler, assim, o problema é que depois vai debandar muita bobagem, né, mas tudo bem. O importante é que temos essa conversa, né, a Tia May descobre que o Peter é o Aranha. E daí eles vão lá conversar e vão falar sobre por que ele não falou pra ela. E daí ela vai dizer assim, mas eu já sabia, mas eu não tinha certeza, por que tu não me falou?
Daí ele fala assim, mas o problema é que eu virei o Aranha porque eu sou culpado da morte do Tio Ben. Cara, é uma história assim, tem que pegar e ler, porque é um quadrinho demais mesmo. Não vou te dar muito spoiler também pra você pegar e ter uma experiência legal lá, em A Conversa, que é o Peter e a Tia May conversando sobre assuntos pesados e assuntos emocionantes do seu passado. E fechando essa parte aqui de emoção do Aranha, tem O Menino que Coleciona Homem-Aranha. Saiu em Amazing Spider-Man 248 de janeiro de 84. É uma história curtinha de 11 páginas que mostra uma criança que coleciona recortes de jornal do Homem-Aranha, né, suas aparições aí, e ele fala, não confio muito ali no Jameson, não sei que ele te persegue por nada, eu gosto de ti, ele coleciona outros artefatos também, e tá mostrando uma reportagem no jornal, mostrando isso, né, uma entrevista desse garoto aí pro jornal, falando da sua paixão pelo Homem-Aranha. O Homem-Aranha vai lá visitar ele, e daí eles conversam sobre, como é que tu tem seus poderes, foi assim, por que você virou herói, por causa disso, sabe, é uma conversa assim, que tu vai lendo assim, tu vai dizendo, legalzinho, né, o Homem-Aranha conversando com um fã, né, um negócio divertido. E quando termina a história, ela te dá um soco no estômago, que se tu não chorar, tu tá morto por dentro. É uma puta de uma história, cara, é demais. Pega e vai ler aí O Menino que Coleciona Homem-Aranha, que vale muito a pena, é um quadrinho emocionante mesmo. E agora eu passo a palavra para Christian Farias, que é fã do Aranha, então fala, Pikachu! Fala, meu amigo Gil! Fala, galera do Gibizinho, aqui é o Christian do Blockbuster e eu venho para falar para você sobre um dos meus personagens favoritos, meu segundo personagem favorito, empatado com o primeiro, o Homem-Aranha, né? Então vamos falar de histórias clássicas, ou seja, lá da década de 60, é coisa roots, é coisa bacana, e vamos falar de algumas origens aí pra vocês. Começando pela Amazing Spider-Man número 3, nós temos a aparição de um dos grandes vilões, né, do Aracnídeo, que é o Dr. Octopus. Eu vou mostrar pra vocês as versões que eu tenho, ok? São versões que vieram nessas revistas nos anos 90, em que elas eram acompanhadas na banca, né, por VHS com a série aquela dos anos 90, que a gente assistiu na TV, etc. E são histórias em preto e branco, né? Hoje em dia, eu acredito que só nos Mercenários Livres para você ter essas edições. Mas eu vou mostrar para vocês, elas saíram em outras edições que o nosso querido amigo Gil vai colocar aqui para vocês em destaque. A história apresenta Otto Octavius, que é um cientista e ele utiliza braços mecânicos ali nas suas experiências com certos elementos, né, e até mesmo com elementos de alta radioatividade, por isso que ele utiliza esses braços para não ter o contato físico direto, né, e acontece uma explosão, né, que sempre os vilões do Homem-Aranha são sensacionais nesse quesito. Acontece uma explosão no laboratório, o que acontece acaba se fundindo ali com a coluna, ou seja, né, com o sistema nervoso dele, aqueles braços, e acaba também tomando meio que conta do cérebro dele, e ele acaba virando um cientista do mal e acaba se tornando, portanto, um vilão do Homem-Aranha, querendo destruir aí o Aracnídeo e querendo tomar conta de, né, fazer alguns planos maléficos aí contra o nosso querido Aracnídeo. Vale lembrar que nessa edição tem uma aparição rápida do Tocha Humana. Ele vai no colégio do Peter, ele faz uma apresentação até ridícula, né, onde ele faz cálculos e fala que eu pro coisa eu ensino matemática, daí ele faz com foguinho assim uns cálculos e tal. Mas ele acaba não ajudando o Aracnídeo. Ele no final ele vai ajudar, mas aí o nosso amigo Peter Parker, né, o nosso amigo Homem-Aranha já tinha resolvido o problema e é a primeira aparição rápida, uma edição só. Então, edição número 3, a primeira aparição do Dr. Octopus. Edição de número 14, nós temos aqui, na coleção saiu no número 3, né? Edição de número 14, quem nós temos? Nós temos quem?
nós temos a origem do Duende Verde. Ela também é rápida, vale lembrar que na época era Steve Ditko, a dupla criativa, né? Steve Ditko e Stan Lee. E basicamente cada edição tinha um vilão com a sua origem já, e aí já tinha um próximo vilão, e assim indo. Alguns que faziam sucesso na época se repetiam, e assim foi, até que nós temos a origem do Duende Verde. A grande questão é que todos os outros, a maioria, né, dos outros vilões que se tinha notícia até então, até em outras edições, se tinha a sua identidade secreta. Né? Muitas vezes tinha ali a transformação dele. O Duende Verde não. O Duende Verde ele já aparece como um cara misterioso, nunca aparece o rosto dele. E essa era a intenção por trás da história. Então é a ameaça do Duende Verde, o nome da história, né? Que ele se junta aos executores, que são também um trio ali, né, de patetas, parece os três patetas, todos desengolçados e tal, que já haviam aparecido em outras edições anteriores. E o Duende, ele monta um plano, não dá certo, o Homem-Aranha ganha dele, mas isso é uma edição comum, simplesinha, mas mais à frente a gente vai retomar o porquê que essa edição é tão importante. Acabei de falar que cada edição tinha um vilão, aquele vilão da semana, e alguns deram certo, outros não. Os que deram certo, eles foram reaproveitados e se tornaram grandes vilões que hoje a gente conhece aí há muitos e muitos anos e décadas depois. Mas naquela época eles decidiram, a equipe criativa decidiu aproveitar ao máximo esses vilões e acabou surgindo o Sexteto Sinistro. E eles surgiram numa edição especial que foi Spider-Man, Amazing Spider-Man Anual número 1. Então é uma edição com muito mais páginas e a história era muito maior. Basicamente nessa história o Dr. Octopus, né, ele tá preso, ele vai preso e tiram os braços dele, mas ele tem o comando mental dos braços. E aí ele comanda os braços vão lá e livram ele da prisão. Ele faz uma reunião com outros vilões, e aí nós temos Kraven, nós temos Dr. Octopus, Kraven, Homem-Aranha, Mistério, Abutre e Electro. Todos esses reunidos montam um plano, a cabeça pensante é o Dr. Octopus, e ele faz o seguinte, ele viu cada uma dos embates que se teve do Homem-Aranha com cada um deles e falou, o Homem-Aranha vai passar por cada um desses cenários, por último ele vai chegar a mim, então quando ele chegar a mim ele já vai estar bem desgastado, porque cada um de vocês quase venceu ele, então vai ser, né, quase como se fosse um jogo, no final eu vou ser o vilão final e eu vou dar o checkmate nele. E acaba acontecendo isso, no final até o Homem-Aranha cai num rio juntamente com o Dr. Octopus, e o Dr. Octopus até fala para ele dizer as últimas palavras, e o Homem-Aranha despeja toda a sua teia e acaba deixando ele enrolado debaixo d'água, preso, e acaba vencendo mais uma vez. O Sexteto Sinistro inteiro vai para a cadeia, depois tem o retorno do Sexteto Sinistro. Mas o mais importante é que nessa edição, que ainda é feita pelo Stan Lee, pelo Steve Ditko, nós temos aparições, que eu anotei aqui, aparições de Thor, Doutor Estranho, tem ele relembrando como que ele perdeu o tio Ben, tem o Quarteto Fantástico, tem o Capitão América, tem o que eles chamam no Brasil de Homem Gigante, que era o Homem-Formiga e a Vespa, tem o X-Men, só que são réplicas do X-Men que foram feitas pelo Mistério. Então, cara, aparições incríveis. E o Tocha Humana ajuda o Homem-Aranha no combate aí do Sexteto Sinistro. Então, uma edição muito bacana, grande e vale muito a pena. Então, seguindo a ordem cronológica, não temos mais Steve Ditko nos desenhos e temos agora o John Romita, que é o Romita pai, né? Que depois a gente conheceu também o seu filho, o Romitinha, que também trabalhou no Homem-Aranha. Mas vamos falar do Romita pai, que faz um trabalho sensacional, e aqui ele vai fazer uma das histórias mais icônicas lá do período, né, de surgimento de grandes vilões do Homem-Aranha. E por que isso? Porque ele vai ressignificar, juntamente com o Stan Lee, obviamente, ele vai ressignificar o Duende Verde, que era aquele cara, aquele vilão com um ar de mistério que ninguém sabia quem era,
que a gente comentou há pouco tempo neste vídeo. Então, nesta edição aqui, nós temos a história que é dividida em duas partes, ou seja, ela foi lançada em duas edições, número 39 e 40 da Amazing Spider-Man, que era, o título era o seguinte: Como Era Verde o Meu Duende, fazendo uma alusão ao filme Como Era Verde o Meu Vale, que saiu na mesma época. Bom, essa história, basicamente, serve, as duas partes servem para uma finalidade. Nós temos ali um dos maiores plot twists da história dos quadrinhos, até hoje. E a capa era este action figure que está aqui do meu lado, que vocês podem ver. Basicamente, a primeira parte da história é o Duende Verde arquitetando e executando um plano para quê? Para saber qual era a identidade secreta do Homem-Aranha. Com isso, derrotar ele de uma forma anímica, né, e humilhar ele, sabendo a sua identidade, poder espalhar a identidade dele. Isso acontece até de uma maneira fácil, né, se for analisar o roteiro hoje, mas acontece por um motivo. Quando o Duende Verde consegue aprisionar numa cadeira ali o Homem-Aranha, ele amarra ele e tira a máscara dele e ele descobre que ele é o Peter Parker, ele acaba, no final dessa edição, por tirar a sua máscara de Duende Verde e mostrar que, na verdade, ele era o pai do seu amigo, né, colega Harry Osborn. Ele era o Norman Osborn, o que deixou todos atônitos na época. E até hoje é um dos grandes plot twists da história dos quadrinhos. Na edição 2 nós temos então o Homem-Aranha conseguindo se livrar daquele aprisionamento. E tem o grande embate entre os dois, entre o Duende Verde e entre o Homem-Aranha, aí já recuperado. E os dois, assim, ó, é uma edição incrível, uma batalha sensacional, uma arte inacreditável. E o que acontece no final? O Norman Osborn, no caso o Duende Verde, ele bate a cabeça numa explosão, no meio de todo aquele embate. Ele bate a cabeça e ele perde a consciência e a lembrança. Então ele não sabe que é o Peter Parker, o Homem-Aranha. E o que dá a entender hoje, a gente lendo, é o seguinte: no final o Harry visita o seu pai e quando eles estão conversando, o pai fala: nossa, eu passei por algum acidente, ele foi deixado, né, no hospital e tal, e aí, obviamente, né, não sabe que ele era o Duende Verde, e ele falou: filho, eu tô mal, mas nós vamos dar a volta por cima, e o nós em negrito. Ou seja, já tinha alguma ideia no futuro para um aproveitamento melhor dessa dupla e que nós veríamos, né, mais à frente. Mas aí já é papo para outros vídeos. E muito obrigado pela participação. É sempre um prazer, Gil. Estamos aí, Blockbuster na área. E Homem-Aranha sempre, né? Genial. Stan Lee, Steve Ditko, gênios. Até a próxima! Obrigado, meu querido, meu lindo, meu Chubby, meu Pikachuzinho querido, amado. E agora eu vou falar de algumas saguinhas aí, né? Já, o vídeo já tá grande o suficiente, né? Mas vou falar algumas saguinhas que são sagas legais de acompanhar aí, um negócio mais ação aí. Claro, sempre tem muita emoção envolvendo o Aranha, mas aqui tem algumas das sagas que merecem serem lidas aí e que você consegue achar fácil aí, né? Se não achar em edição física, você consegue no scanzito, né? Então vamos começar pela morte do Capitão Stacy, que é escrita pelo Stan Lee e desenhada pelo John Romita. Saiu em Amazing Spider-Man 88 a 90. É uma história bem legal. O Capitão Stacy, ele é o pai da Gwen Stacy. Tem uma treta lá, uma briga, né, do Aranha com o Octopus, e isso acaba fazendo com que o Capitão morra. É um micro arquinho aí que vale a pena ser conhecido. A saga do Duende Macabro é escrita pelo Roger Stern e desenhada pelo John Romita Jr. E tem uma edição que é escrita pelo Bill Mantlo e desenhada pelo Al Milgrom. São 8 edições, tá? Não vou dizer uma por uma de qual que é, mas se você pegar ali a Teia do Aranha 60 e 61, tem praticamente tudo aí que interessa. Bom, o Duende Macabro foi um personagem que foi marcante nessa época, porque ele surgiu, foi uma loucura, né? Um outro duende, né? E daí ele era muito mais sinistro que o outro, né? Porque ele era macabro. E daí tinha muito essa dúvida, né? Quem que é ele, quem que não é.
teve umas mudanças de roteiro no meio da história, porque o pessoal meio que descobriu quem que era, né, o tal do vilão, mas ainda assim é um dos arcos aí, uma das sagas mais importantes do Aranha. E outra saga também que é bem importante é da morte da Jean the Wolf, que é escrita pelo Peter David e desenhada pelo Rick Buckler. Saiu em Peter Parker Spectacular Spider-Man 107 a 110, de outubro de 85 a janeiro de 86. Essa personagem, ela era uma amiga ali do Aranha. Nessa época também tem o uniforme negro, né? Uma época aí que o Aranha tá com o uniforme negro, um uniforme legal, bacana, supimpa e alto astral. Enfim, também é um grande quadrinho aí também que saiu republicado diversas vezes aqui no Brasil. E um outro quadrinho também que é republicado cada semana é A Última Caçada de Kraven. Também é um arco que envolveu, inclusive assim, é uma coisa que acontecia meio seguido aqui no Aranha ali a partir dos anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, aí foi até um bom tempo aí, que eram sagas do Aranha que usavam todos os títulos do Aranha. Nessa época aqui, da Última Caçada de Kraven, existia a Teia do Homem-Aranha, né, e o Web of Spider-Man, o Amazing Spider-Man e o Spectacular Spider-Man. Ainda teve outros títulos também depois, né. Essa saga ela é escrita pelo J.M. DeMatteis e desenhada pelo Mike Zeck. Saiu em outubro e novembro de 87. Já devem ter lido, né? Se não leram, vai lá ler, que o Kraven é um grande vilão do Aranha e ele é um caçador, e daí ele decide que ele consegue vencer o Aranha e ser um Aranha melhor do que o Aranha. Também nessa época tá rolando o uniforme negro, e daí o Kraven consegue vencer o Aranha e depois daí faz uma burrada. Então vai lá e leia, caso ainda não tenha lido, né? É um grande quadrinho do Aranha que merece ser acompanhado, sim. E um outro também que merece muito ser acompanhado é a saga do Venom, que é escrito pelo David Michelin e desenhado pelo Todd McFarlane, que vocês amam muito ele. A edição principal é Amazing Spider-Man 300, e daí aquelas que giram ela aí. Vocês têm os encadernados da Salvat, elas têm dois encadernados da Salvat que tem praticamente a mesma história, pega qualquer um deles aí, vale a pena. O Venom é um puta vilão, hoje ele é alçado assim, é como se fosse um herói praticamente, e as histórias do Venom nos quadrinhos hoje estão até melhor do que a do Homem-Aranha, né? Então vai conhecer o Venom também, que é um grande personagem do mundo do Homem-Aranha. E também um outro personagem que também é bem legal do Homem-Aranha é o Carnificina. Então pega e vai ler o Carnificina Total. Foram 14 edições, uma loucura, e saiu num especialzinho lá da Abril, né, de uns encadernadinhos, em 2 edições, que é o Carnificina Total 1 e 2. Que saiu em setembro e outubro de 96 aqui no Brasil. Vale muito a pena, o Carnificina se junta lá com uma outra e vão atrás do Aranha e do Venom, uma loucura, uma doideira. Tem um quadrinho que eu não falei, que deveria estar aí, só não vale falar Homem-Aranha Superior, porque Dan Slott não existe. Certo, galera? Então deixa o teu like, te inscreve no canal, compartilha esse vídeo pra quem você sabe que é fã do Aranha, pra vir aqui e me xingarem também, dizer que faltou, sei lá, a saga do quê. Tem muito quadrinho bom do Aranha, tem muita publicação do Aranha aqui no Brasil, então vale a pena pegar esse personagem aí, que com certeza é o mais importante da Marvel. Um abraço e tchau!